Bom, já está lá. Boa noite a todos. Estamos iniciando o 11º Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental, promovido pelo Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais e Saneamento, IBEAS. Diferentemente das outras versões, estamos fazendo esse congresso de maneira online, sem o mestre de cerimônias, sem a nossa tradicional composição de mesa, sem o nosso hino nacional e sem até a apresentação típica do Estado, que normalmente nós costumamos fazer. Junto comigo está aqui o José Carlos Carvalho, ex-ministro do Meio Ambiente, ele vai fazer uma apresentação logo após a minha fala, e amanhã cedo, a partir das 9 horas, continuamos com o início efetivo das atividades. Vou começar então, meu nome é Carlos Lino, para quem não conhece, sou o coordenador técnico do Congresso, e estamos aqui agora fazendo online com a esperança de que no 2001 voltemos a fazer o Congresso de maneira presencial. Vou compartilhar agora uma tela de PowerPoint para falar um pouco sobre o Congresso, sobre as atividades nossas durante o evento. Pode clicar aqui a apresentação. Isso. Então está aí nosso material de divulgação, sobre o Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental. Como vocês sabem, era para ser feito na UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, mas a universidade está impossibilitada de fazer nesse momento, e por isso esse congresso está sendo feito de maneira online, ou virtual, como quiserem. Okay? O tema central desse congresso é ações do governo e sociedade para a gestão ambiental, que deve ser focada na palestra mais tarde, José Carlos Carvalho. Aqui nós temos as entidades que nos apoiaram na elaboração da programação, congresso, das visitas que seriam realizadas, mas foram canceladas, a Associação dos Profissionais de Engenharia Ambiental do Espírito Santo, as empresas Coleta e Marca Ambiental, CREA Espírito Santo, juntamente com a Mútua, FINDS, Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo Convention, que nos levou, nos convidou e fez todas as tratativas para que fizéssemos esse congresso aí em Vitória, o Instituto Federal do Espírito Santo, o INCAPER e o IEMA, dois órgãos do governo do Estado do Espírito Santo, também nos apoiaram. Esses aqui são os membros da comissão organizadora, que fizeram a programação de palestras, mesas redondas, Fernando Pitino, assim, Cândido Lauro Seama, a Graciele do FINDS, Janaína da Mútua, Luciana, também da Mútua, a Maria Salaroli IEMA, a Mirella Souto da Marca Ambiental, e o professor Renato Cima, também da UFES. A comissão organizadora é um pouco grande aqui, eu não vou ler todos, são vários professores de várias partes do Brasil, de várias universidades. Gostaria de ressaltar que, caso algum professor tenha interesse em participar da comissão avaliadora, é só entrar em contato conosco. Damos preferência para professores com doutorado, mas também ao mestre também pode ser aceito. A gente tem interesse em um assunto específico que é tratado no Congresso. Uma missão aqui, depois estará disponível no site também para quem quiser. É esse pessoal que avalia os resumos, que são enviados previamente, e depois são aprovados ou não. Continuando, mostrando os locais em que o IPES fez o Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental, onde é. O primeiro, aqui do lado esquerdo, onde é a sede de IPES atual. O segundo, no PV9, no Paraná. O terceiro, em Goiânia. O quarto, em Salvador. Devemos voltar ao ano que vem para Salvador, 12º Congresso. O quinto Congresso em Belo Horizonte, Minas Gerais. O sexto, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sétimo, em Campina Grande, na Paraíba. O oitavo, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O nono, em São Bernardo, São Paulo. E o 10º, Fortaleza, Ceará. E agora, o 11º seria no Espírito Santo, de maneira online. Falta ainda a região norte, Espero que alguém seja da região norte, nesse momento, assistindo a transmissão, ou que passe subsequentemente.
veio se interessa para levarmos o congresso para a região. Aqui também o mapinha do Congresso Sul-Americano de Resíduos Sólidos, com ressó. Fizemos a primeira edição em Gramado, a segunda em Foz do Iguaçu. A terceira, que foi esse ano, foi realizada também em Gramado, mas de maneira virtual. Era para ter sido feito no mês de maio, depois mudou para o mês de julho, e depois acabou acontecendo no mês de setembro, de maneira virtual também, devido à epidemia do coronavírus. Aqui, mais uma vez, o material de divulgação, né? Normalmente a gente faz cartazes, são enviados para as universidades. Caso a sua universidade não receba esse material, é só solicitar que nós enviamos, tá? Também de maneira eletrônica por e-mail esse material. Aqui são os números de 2019, aliás, os assuntos, né, que foram tratados basicamente em 2019, derramamento de lama, queimadas e derramamento de óleo. Pelo menos esse ano não tivemos algo relacionado com derramamento de óleo nem com desastre ambiental. Mas as queimadas, infelizmente, ainda temos problemas com queimadas nesse Brasil. Aqui passando os números do Congresso ano passado, mas eu só queria ressaltar que uma diminuição muito grande, né, devido à epidemia, muitos participando, né, não puderam participar, e reduziu 121 modalidades rural, estamos com cerca de 60 trabalhos rural, e 161 modalidade post também foi reduzido em torno de 70 trabalhos. A redução em torno de 50% de trabalhos em relação ao ano passado. Esse ano, porém, vamos ter 9 palestras técnicas, né? Teremos 9 palestras técnicas e 5 redondas. Esses são realizados amanhã, terça-feira, dia 25, quarta-feira, e dia 26, na quinta-feira. Aqui é a página do Congresso, que ainda não recebeu a sua informativa por e-mail. É esse o caminho que você deverá acessar para ver as apresentações orais, as apresentações pôsteres, as mesas redondas e as palestras técnicas. Clicando no link aqui, ibes.org.br/congresso 11/congresso virtual, você tem a opção de escolher qual atividade você quer participar. Elas são simultâneas, né? As apresentações são no horário do almoço, da 1 às 2 horas. As apresentações orais são no período da manhã e da tarde, às vezes da tarde, as palestras técnicas no período da manhã. Então, algumas apresentações são importantes, com palestras redondas, né? Mas é uma oportunidade de você ter várias atividades. Lembrando que as mesas redondas e as palestras técnicas serão gravadas também para ser vistas posteriormente. Aqui é uma informação precisa, né? Algumas pessoas ainda têm dúvida. Quando você acessar o ambiente virtual, clicar no link das palestras, das apresentações orais, essa aqui, segunda, cor roxo, vai abrir essa outra página, dependendo do dia que você escolher da sessão. Você, tanto o palestrante quanto o apresentador, deverá clicar no título da palestra, né, que vai abrir o link que vai levar a plataforma ao Zoom. Acabando a apresentação das dicas horas, por exemplo, participa dela, acabando, deve ser fechada e voltar novamente à página para abrir a sessão das 9h30. São sessões independentes, ok? Não vai ser continuando continuidade, mesmo na mesma sala, a necessidade de ser feita a mudança de link, ok? E informo para vocês que os análises do Congresso já estão disponíveis, todos os trabalhos foram enviados, estão já no site ibes.org.br/congresso/análise.htm. O link que você colocar no site, né? Vocês vão clicar na imagem do terceiro congresso, aliás, do 11º congresso, que está aqui à direita, e vai abrir o link com todos os trabalhos que foram enviados de maneira correta. Se algum trabalho não tiver no link, não foi enviado corretamente, deverá ser enviado da maneira certa, de forma mais completa, para ser disponibilizado para todos. Okay? Informo também que os certificados estarão disponíveis a partir de segunda-feira,
Nós temos dois tipos de certificado. Aqui esquerdo é certificado de participação, né? Aparece o nome de uma pessoa, só ela participou do congresso. O certificado tem um QR Code, que a pessoa pode verificar a autenticidade dela. Site do congresso, ok? E aqui à direita temos um outro certificado, que é o certificado de apresentação de trabalho. Todos os autores aqui, parte de cima, e embaixo tem o nome do trabalho. Também tem um QR Code que aponta para a versão online do certificado para verificar a autenticidade. Ok? Então, de segunda-feira, lembrando que cada trabalho também é emitido, para cada trabalho é emitido um certificado. Se você tem dois trabalhos certificados, você tem vários trabalhos são certificados. Ok? Lembrando também que os certificados são emitidos para que vocês participem efetivamente do congresso, né? Participação. E o outro certificado de apresentação, para quem também apresenta o trabalho. Então, se essas pessoas ficam com dúvidas, né, se tem direito de certificado ou não, apenas para essas pessoas que participam do congresso e que entrarem e apresentarem trabalho. Eu gostaria de mostrar também a divulgação do quarto com Resolve, será em Gramado, tentativa de fazer o congresso online, no período de 19 a 21 de maio de 2021. Vamos divulgar assim que acabar o prazer de gestão digital. Já vamos abrir o link da chamada de trabalhos e aqueles que tiverem interesse poderão participar do quarto com Resolve, como eu disse, né? Seja presencial. Que até lá o coronavírus seja controlado, todo mundo esteja seguro e possa participar de presencial. Por fim, gostaria de ter uma gentileza de vocês, né? Vocês estão participando através do YouTube. E você se inscreva no nosso canal. O IBS começou a fazer transmissão com o Resol, e tem um quadrado vermelho para você se inscrever, né? Pedir para você se inscrever para que a gente possa atingir 100 inscrições. Assim, quando a gente atingir esse número de 100 inscritos, a gente vai poder ter um nome próprio do nosso canal. É só apenas esse objetivo. 100 inscrições, a gente pode ter um nome, marcar aquele nome picado com letras, por isso que usualmente tem os canais que ainda não possuem 100 inscrições. Então, lembrando que, né, o canal já tem aqui o do Congresso só, todas as palestras mesmo realizadas no Congresso, os episódios de acessibilidade estão disponíveis. E assim que as ondas e as palestras forem acontecendo, também ficarão nesse canal do IBS. Na verdade, um canal único tanto para o Congresso, para a gestão ambiental, quanto para o Congresso para resíduos sólidos e sustentabilidade. Então, era isso, uma pequena palavrinha, né? Nossa apresentação vai ser mais simples. Nós vamos agora passar a palavra para o Zé Carlos Carvalho, que está falará sobre o governança ambiental participativa. Tem o currículo dele, o José Carlos Carvalho é graduado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Janeiro, em 74, doutor honoris causa da Universidade Federal de Lavras, destacado e longa atuação na administração pública brasileira. É funcionário público de carreira postada do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais, tendo sido diretor e diretor-geral da instituição. Foi secretário-geral do Instituto IBDF, o IPAM, da qual diretor e presidente. Exerceu ainda o cargo de secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, ministro da pasta, secretário de Estado de Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais. 12 anos durante 3 governos, tendo sido idealizador e fundador da secretaria. Foi o chefe da delegação brasileira na Conferência das Nações Sustentável, a Rio+10, da Joanesburgo, de vários outros eventos dos quais o Brasil era parte. É autor de vários trabalhos do Brasil no exterior, conferencista nos temas de sua especialidade. Tem 45 anos de experiência em gestão pública e consultoria privada, em florestas, biodiversidade, água, mudanças climáticas e usos sustentáveis da terra.
Atualmente, o José Carlos é sócio-diretor da SEPA, ambiente e sustentabilidade limitada. Passo a palavra ao José Carlos, deverá falar por cerca de 40 minutos, mas tem um tempo fixo, pode ficar à vontade, se quiser falar. Obrigado, José Carlos, por ter aceitado o convite. Boa noite, professor Carlos Lino. Meus agradecimentos ao IBEAS, aos demais organizadores e patrocinadores do Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental. É um prazer para mim compartilhar com vocês a abertura desse evento, já registrado nos anais dos eventos do Brasil como uma iniciativa muito importante para difundir a gestão ambiental e tratar da organização ambiental tal como ela deve ser. E nós estaremos aqui atendendo ao pedido do professor Carlos Lino e do IBEAS, falando sobre a governança ambiental brasileira. Especialmente gostaríamos de nos dedicar sobre a governança ambiental participativa, a governança ambiental colegiada, que tem sido a marca da governança ambiental no Brasil. A gestão ambiental brasileira tem o DNA da participação da sociedade, desde as suas origens, quando tivemos a nossa Lei Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 1981. Eu gostaria de usar esse marco conceitual e temporal para fazer a abordagem para aqueles que estão participando desse congresso e para aqueles que estão nos assistindo no YouTube. Nós poderíamos colocar como primeiro grande marco temporal da governança ambiental brasileira a criação da SEMA em 1973, um ano depois da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Humano, que aconteceu em Estocolmo em 1972. A Conferência da ONU em 1972, na capital da Suécia, foi um marco divisor do tratamento da questão ambiental no plano internacional. Foi quando o termo meio ambiente, a palavra meio ambiente, começou a ganhar espaço, não apenas no debate acadêmico, no debate diplomático, mas também em setores da economia e no seio da sociedade. Esse é um ponto muito relevante. Nós saímos de uma era histórica em que nos expressávamos em relação aos bens da natureza com o termo conservação da natureza e evoluímos para a questão do meio ambiente. O que muda quando nós mudamos, transformamos o termo conservação da natureza para meio ambiente? A conservação da natureza, como o próprio nome já diz, ela é uma atividade voltada à proteção dos bens naturais. Quando nós tratamos do meio ambiente, passamos a considerar o meio ambiente como o locus do debate público dessa questão, nós incorporamos as áreas urbanas, que já em 72 estavam se ampliando, a ponto de hoje, no caso do Brasil, ser mais de 80% da população brasileira. Então, esse é um marco muito fundamental que deve ser registrado. Como consequência da Conferência de Estocolmo, essa iniciativa das Nações Unidas teve reflexos em todos os países que compõem a ONU e, naturalmente, entre eles o Brasil.
todos que ainda não tinham, a partir de 72, começaram a tomar a iniciativa para organizar a gestão ambiental na esfera pública, na estrutura dos estados nacionais. E nós tivemos, então, em 73, graças à liderança do professor Paulo Nogueira Neto, a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente, naquela época, na estrutura do então Ministério do Interior. A SEMA surgiu em razão do que já mencionei aqui, com sua finalidade, com suas atribuições muito mais voltadas ao controle da poluição urbana, enquanto continuava perdurando na administração federal, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, ligado à conservação do patrimônio florestal brasileiro e às unidades de conservação, a SUDEP, que era a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, responsável pela conservação dos recursos pesqueiros e da ictiofauna brasileira. Tínhamos também a SUDEVIA, que era a Superintendência do Desenvolvimento da Baixa. A SEMA e essas três instituições de natureza setorial coexistiram até a criação do IBAMA, que se deu em 1989, um ano depois da Constituição Federal de 1988. É importante notar, para que aqueles que nos ouvem possam fazer as suas reflexões, que a criação da SEMA e, posteriormente, a Lei Nacional do Meio Ambiente de 1981 trouxe a marca da modernização do Estado do Brasil. Isso significa que o meio ambiente, que a gestão ambiental, ela é mensageira da modernização do Estado brasileiro, na medida em que abriu espaço para um processo de gestão colegiada e participativa que não era vislumbrado na estrutura dos Estados nacionais, particularmente na América Latina e no Brasil, até aquele momento. Nós tínhamos um modelo de decisão na esfera pública muito monolítico, muito baseado nas decisões monocráticas e unilaterais da autoridade pública, e com a Lei Nacional do Meio Ambiente, ao criar o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, pela primeira vez na estrutura da administração pública brasileira, nós tivemos uma instância com a participação da sociedade civil, uma instância com a participação das outras esferas de governo, não apenas de um órgão setorial do meio ambiente, da mesma forma que o modelo de gestão foi organizado de forma sistêmica. Isso significa que a Lei 6.938 de 1981 criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente, numa abordagem absolutamente inovadora, afastada da gestão compartimentalizada e repartida, que sempre foi a característica do Estado brasileiro. Tanto é que até recentemente era comum a gente ouvir muito a expressão repartição pública, porque revela claramente que nós tínhamos uma estrutura repartida, daí a repartição, e isso muda um pouco com a chegada da política de meio ambiente, a criação do SUSNAMA e a criação do CONAMA. Por que é importante mencionar essa nova realidade? Porque para fazer a gestão dos recursos naturais, para fazer a gestão do meio ambiente, nós não podemos imaginar, como no passado, a concepção de políticas meramente setoriais. Meio ambiente não é um setor
de atividade. O meio ambiente não é um setor da administração. O meio ambiente é, como está no seu próprio nome, o conjunto, todo o meio físico e biológico que nos cerca, o componente dos meios bióticos e abióticos. Então, quando falamos de política de meio ambiente, necessariamente temos que falar de uma política sistêmica e participativa. É bom realçar isso para mostrar o pioneirismo que o Brasil teve com a criação da SEMA e, posteriormente, com a criação do IBAMA, passando pela Constituição Federal de 1988. Isso é muito importante mencionar, porque a Constituição Federal de 1988 não só recepcionou a Política Nacional de Meio Ambiente estabelecida em 1981, como também criou o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, o Sistema Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos, que foi outra conquista de gestão colegiada e participativa no Brasil, derivada do esforço que já tinha sido feito através da Lei 6938 de 1981. Ora, quando falamos da gestão da natureza no Brasil, nós falamos da Lei 6938, uma lei sistêmica. Quando falamos das águas, nós falamos da Lei 9433, também de natureza sistêmica, que criou o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Quando falamos das áreas protegidas, falamos do SNUC, novamente uma formulação sistêmica que cria o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, tudo isso vem no bojo de um processo de modernização do Estado brasileiro para a concepção das suas políticas ambientais e de uso sustentável dos recursos naturais. Mas a Constituição brasileira, ela poderia, no contexto da conversa que estamos tendo aqui, ser chamada de uma Constituição Verde, porque é ainda hoje, no contexto das nações, uma das constituições mais modernas do mundo quando trata da questão ambiental, quando trata especificamente da gestão ambiental, que é o tema central desse Congresso. Primeiro, esse Congresso, o professor Carlos Rino já mencionou na sua abertura, ele trata das ações de governo e da sociedade para a gestão ambiental. Vejam bem, governo e sociedade. E isso está expresso logo no caput do artigo 225 da Constituição Federal Brasileira, que estabelece que a proteção do meio ambiente é uma obrigação do Estado e um dever da cidadania. É uma dupla responsabilidade. Então, essa mensagem que o 11º Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental coloca em discussão no Brasil, ele está absolutamente sintonizado com o comando constitucional que estabelece que a proteção do meio ambiente não é apenas uma obrigação do Estado, não é somente uma obrigação do poder público, mas é também um dever de cada cidadão e de cada cidadã. Então, isso vale dizer que o cidadão que não cumpre o seu dever para proteger o meio ambiente não tem autoridade moral para cobrar do Estado que o faça. É óbvio que a cidadania mobilizada tem que exigir dos governos e que o Estado Nacional faça a sua parte. Mas é fundamental que essa cidadania também faça a sua. Então, nós temos o artigo 225 da Constituição Federal Brasileira, que estabeleceu um capítulo específico sobre o meio ambiente na Carta Magna
incorporando a legislação ambiental que já vinha anteriormente ao processo constituinte e criando novos mecanismos. Eu mencionei a criação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e a recepção das principais diretrizes estabelecidas na Lei Nacional da Política de Meio Ambiente. Mas a Constituição brasileira foi mais além. Ela trata de meio ambiente na ordem econômica. Vejam, nós estamos falando de Estocolmo de 72, viríamos a ter a Rio 92, 20 anos depois, sobre a qual falarei um pouco à frente, definindo a gestão ambiental de maneira mais afirmativa e de maneira mais emblemática. Mas a Constituição brasileira, em 88, 4 anos antes da Conferência das Nações Unidas de Desenvolvimento, de Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio, a chamada Rio +20, ela já tratou do desenvolvimento sustentável, que se consolidaria em 1992, ao estabelecer na ordem econômica a obrigação de proteger o meio ambiente. Não para nisso. Quando trata da propriedade privada da terra, também a Constituição é clara ao mencionar que o exercício da propriedade privada sobre a terra só é pleno e garantido mediante a proteção do meio ambiente e a conservação dos recursos naturais renováveis. Outro ponto. E, por fim, quando a Constituição trata da organização do Estado, considerando a organização federativa do Estado brasileiro, nós temos a competência comum, num dos artigos da Constituição, que estabelece como competência comum da União, dos Estados e dos municípios proteger o meio ambiente. Anteriormente à Constituição de 1988, essa competência era praticamente privativa da União. Então, nós tivemos uma descentralização, e eu repito, o meio ambiente como mensageiro da modernização do Estado. Nós tivemos uma grande descentralização, permitindo que os Estados e os municípios participem ao lado da União como entes responsáveis pela execução da política ambiental, da mesma maneira que, quando tratou do poder de legislar, a Constituição também atribuiu aos Estados federados, aos Estados membros da Federação, a competência para legislar concorrentemente com a União nos temas de meio ambiente da forma mais ampla. Então, ao Brasil não faltam os mecanismos institucionais necessários para uma boa governança ambiental e para uma gestão ambiental adequada. Mas, como sabemos, uma boa política ela não pode se resumir aos enunciados das leis que as estabelecem. Nós precisamos de um Estado forte em relação à governança do meio ambiente. E, infelizmente, nós ainda patinamos nesse quesito no Brasil. O que nós constatamos ainda hoje é um Sistema Nacional de Meio Ambiente enfraquecido, com instituições precárias, sem as condições operacionais necessárias para fazer frente à magnitude dos problemas que precisam de enfrentar. Também precisamos ter as instituições de gestão de recursos hídricos mais fortalecidas para permitir que seja possível uma governança das águas que responda às necessidades de um país de dimensão continental como o Brasil. E, nesse contexto, nós verificamos
que o país precisa de avançar muito mais. Nós avançamos no que diz respeito à legislação, nós avançamos na formulação conceitualmente moderna das políticas públicas, mas estamos ainda muito atrasados no fortalecimento das nossas instituições. E isso é fundamental, porque a lei não basta. Se nós não tivermos instituições e meios para implementar a lei fica restrita aos seus enunciados. Então, é fundamental para uma boa gestão ambiental no Brasil dar atenção ao fortalecimento institucional dos órgãos e entidades da administração pública ambiental na esfera da União, dos estados e dos municípios, porque nós estamos ainda muito aquém daquilo que seria necessário para fazer uma grande transformação no Brasil com relação à gestão pública de meio ambiente. Dito isso, eu gostaria de fazer uma análise da evolução desse tema no plano internacional e seus reflexos sobre a governança ambiental no Brasil, especialmente no que diz respeito à governança pública. Nós, depois da Conferência de Estocolmo, tivemos no Rio de Janeiro, em 92, como já mencionado, a Conferência de Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi a principal conferência das Nações Unidas até recentemente. Eu diria que até a Conferência de Lima de Paris, a mais importante, já realizada no âmbito das Nações Unidas. Porque foi no Rio de Janeiro que se consolidou o termo de desenvolvimento sustentável, foi no Rio de Janeiro, em 92, que se estabeleceu a Convenção da Mudança de Clima, que está hoje em voga, é um tema da maior atualidade do debate internacional do momento, e estabeleceu-se ainda no Rio a Convenção da Diversidade Biológica, outro tema fundamental, no momento em que a academia registra uma das maiores perdas de biodiversidade do planeta, reforça a importância desse instrumento, que nasceu no Rio, e também nasceu no Rio os primeiros grandes passos para a Conferência Mundial de Desertificação, além da Agenda 21, que ainda hoje é um instrumento que baliza os esforços dos Estados nacionais e das Nações Unidas em referência ao desenvolvimento sustentável e ao meio ambiente. Dessa forma, parece que nós estamos numa situação quase que completa, mas eu tenho uma visão de que, no caso brasileiro, a nossa gestão ambiental continua muito focada nos mecanismos de comando e controle do Estado. Isso significa que nós ainda temos uma gestão ambiental muito baseada no controle e na fiscalização da poluição, dos danos ambientais e do uso predatório dos recursos naturais. Óbvio que isso é importante. Jamais diria qualquer palavra que minimizasse a importância das atividades de controle e fiscalização, porque ainda hoje elas são realizadas de maneira sistemática e intermitente e, por isso, não cumprem plenamente a sua finalidade, até porque os órgãos encarregados de exercê-las vivem as mínimas com dificuldades de toda a natureza. Mas, do ponto de vista legal, nós praticamente poderíamos dizer que completamos um ciclo da política ambiental brasileira baseada nos mecanismos de comando e controle do Estado. Basta olhar a nossa vasta legislação. O Brasil tornou-se uma das poucas nações do mundo que participa de um grupo muito seleto
de países que criminalizou o dano ambiental através da lei de crimes ambientais. E fez uma coisa ainda mais emblemática. Através da Lei 9.605, da Lei de Crimes Ambientais, o Brasil criminalizou as pessoas jurídicas. Porque a tradição do direito criminal é criminalizar as pessoas físicas. Na Lei de Crimes Ambientais do Brasil, as pessoas jurídicas também podem ser criminalizadas criminalmente, aumentando o grau de incidência sobre as pessoas físicas que as dirigem. Então, nós avançamos a esse ponto. Mas eu acho que precisamos, nesse terceiro milênio, e já nesse quase primeiro quartel do século XXI, ter uma política ambiental com foco na sustentabilidade. É isso que nós vemos hoje no mundo. Essa é uma tendência mundial que nós precisamos de abraçar como potência ambiental que somos. O Brasil é a maior potência ambiental do mundo. Vivemos as nossas dificuldades, vivemos as nossas mazelas, vivemos uma série de problemas, mas ainda somos a nação no mundo inteiro que é uma potência na área de meio ambiente. Nós temos no Brasil a maior floresta tropical do mundo, uma das maiores redes hidrográficas do mundo, a maior bacia hidrográfica do mundo, o maior rio do mundo em volume de água e extensão, um subsolo extraordinariamente rico, enfim, somos uma nação que tem essa vocação, uma vocação de ser uma potência de meio ambiente. Para isso, nós precisamos de botar foco na sustentabilidade, para que possamos ter um modelo de desenvolvimento verdadeiramente sustentável, que seja capaz de usar, conservando o nosso rico patrimônio natural. E esse passo o Brasil ainda não deu. Se nós formos pegar como exemplo para fazer uma rápida reflexão sobre esse ponto específico que estou citando, vamos pegar o Código Florestal, relativamente recente, de 2012. Como sabemos, o Código Florestal foi uma grande discussão nesse país que continua polarizado. Já em 2012, nós tivemos uma grande polarização entre ruralistas e ambientalistas, né? Como se toda a política de conservação das florestas, do uso das florestas no Brasil, pudessem ser capturadas por duas visões opostas. E isso atrapalhou muito, porque nós perdemos em 2012, na elaboração do Código Florestal, a oportunidade de ter feito uma lei florestal que não ficasse restrita, como eu mencionei, aos mecanismos de comando e controle do Estado. Então, na verdade, com exceção do cadastro ambiental rural e do programa de regularização ambiental das propriedades rurais, que irá tratar do passivo ambiental de cada propriedade que tiver o seu passivo registrado no CAR, o Código Florestal de 2012 reproduz praticamente os mesmos conceitos do Código Florestal de 1965. Por quê? Porque ele continua baseado no controle e na fiscalização do desmatamento, do uso predatório dos recursos florestais. Quando nós examinamos todos os capítulos do Código Florestal que tratam do controle da fiscalização, isso é, os mecanismos baseados no comando e controle, nós vamos verificar que eles são mandatórios, eles são incisivos, eles estabelecem as penalidades, eles são absolutamente auto-aplicáveis. Quando nós tratamos da sustentabilidade, vale dizer,
quando nós tratamos do uso sustentável dos recursos florestais, do manejo florestal, da silvicultura, da restauração das áreas degradadas, o Código de 2012 continua sendo um código meramente declaratório. Ele declara a importância de manejar as florestas, ele declara a importância de restaurar as áreas degradadas, ele declara a importância de ter um uso mais sustentável do patrimônio florestal da nação, mas não cria nenhum mecanismo concreto que possa fazer com que isso ocorra. Então, ele é declaratório. Ele não criou mecanismos eficientes para lidar com o uso sustentável dos recursos florestais do Brasil. Isso nos faz refém desse dilema, que não é de hoje, que dura, que é o desmatamento. Nós continuamos expandindo a nossa fronteira agropecuária em terras florestais e não conseguimos viabilizar o uso sustentável da floresta. Esse é o maior dilema que o Brasil enfrenta, particularmente em relação à Amazônia, onde nós temos a grande cobertura florestal brasileira, onde nós temos o nosso maior remanescente florestal, considerando o uso intensivo que fizemos na Mata Atlântica. Também é importante citar que algumas iniciativas que estão no Congresso, como as políticas de incentivos à conservação, particularmente o pagamento do serviço ambiental, que é uma iniciativa importante, mas ainda muito embrionária. Não é admissível que o Brasil possa ter os índices de desmatamento que tem, que já cortou quase mais de 15% da Amazônia, e tem uma participação pífia no mercado mundial de madeiras. Quer dizer, nós estamos transformando as nossas florestas em cinza, quando podíamos estar manejando esse recurso e gerando mais renda e emprego com o uso sustentável da própria floresta, com a floresta em pé, do que desmatando floresta para a pecuária. Pecuária é uma das atividades econômicas que tem o menor índice de geração de emprego quando comparada com qualquer outra atividade econômica do mundo inteiro. E nós estamos caminhando nesse modelo. Mais ainda, aqueles que estudam esse assunto, certamente os interessados que estão nos ouvindo pelo YouTube acompanham isso. Nós desmatamos na Amazônia para expandir a fronteira agropecuária e, ao mesmo tempo, deixamos mais de 500 mil quilômetros quadrados. Isso significa 50 milhões de hectares de terra no Nordeste, no Sul e no Sudeste, abandonadas, subutilizadas no processo de produção, completamente degradadas, que poderiam estar sendo incorporadas ao processo produtivo da atividade agropecuária e também da silvicultura, com restauração florestal, não apenas para repor a importância ecológica da floresta nas áreas de preservação permanente, de recuperação de nascentes, mas também com finalidade econômica, restauração florestal, gerando renda e emprego para o proprietário rural, transformando o proprietário rural num agente de mudanças em relação às práticas tradicionalmente predatórias de uso da terra, que é o que contribuiu para dilapidar a Mata Atlântica em pouco menos de um século. Quando nós falamos que a Amazônia é extraordinária, que ainda tem 80% da Amazônia, que a Amazônia é praticamente inesgotável, que o desmatamento está apenas numa borda, e aqui para nós, uma borda que tem 3.000 quilômetros de extensão, que é o arco do desmatamento que vai de Rio Branco a Roraima, nós nos esquecemos
que há menos de 100 anos atrás, a Mata Atlântica era a Amazônia. O Brasil tinha duas grandes florestas tropicais, a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. A Mata Atlântica hoje é residual. O que nos restou da Mata Atlântica hoje não tem mais possibilidade de uso econômico, porque os remanescentes são tão ínfimos que é quase impossível falar hoje de manejo florestal na Mata Atlântica com finalidade econômica, porque os remanescentes que restaram são bancos genéticos que precisam ser conservados para permitir que a mata possa florescer novamente no futuro. Mas temos isso no Brasil. Esse é um grande... É uma grande contradição do desenvolvimento brasileiro, que não pode ser chamado de sustentável, quando deixa 500 mil quilômetros quadrados de terras subutilizadas e abandonadas no processo de produção na região centro-sul e continua desmatando para expandir a fronteira agrícola na região norte. Esses são temas que eu acho que nós precisamos de destacar. Eu também gostaria de falar, percebo que já estou avançando nos meus 40 minutos, mas eu não poderia deixar de mencionar aqui uma questão fundamental da gestão ambiental brasileira, que é a questão do licenciamento ambiental, que certamente é um tema do interesse daqueles que estão nos assistindo e que estão participando do 11º Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental. E também o licenciamento ambiental brasileiro está na berlinda, embora a gente tenha uma legislação muito avançada. Ainda agora tramita no Congresso Nacional a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que visa alterar a política de licenciamento ambiental no Brasil, tal como estabelecida na Resolução 0186 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a primeira resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente de 1986 tratou exatamente do tema do licenciamento ambiental, mas nós continuamos tendo um problema, porque o licenciamento ambiental, pelas dificuldades que eu já mencionei de funcionamento das nossas instituições públicas de meio ambiente, por deficiências na implementação das boas políticas que temos, a gente percebe que o licenciamento ambiental acabou sendo o único instrumento da política ambiental brasileira que foi universalizado. Nós não universalizamos, né, o zoneamento ecológico econômico, equivale a dizer, nós não conseguimos introduzir na gestão ambiental e no licenciamento ambiental especificamente a dimensão territorial. Isso é um erro crasso, isso dificulta o processo de licenciamento, isso torna o licenciamento um instrumento cartorial, é preciso que se reconheça isso. Então, não temos o zoneamento, não introduzimos uma avaliação ambiental ex ante ao licenciamento, que seria a avaliação ambiental estratégica ou, eventualmente, uma avaliação ambiental integrada. Então, não temos nenhum mecanismo de avaliação de impacto ambiental ex ante ao licenciamento. Todo mundo decide fazer os seus grandes empreendimentos, o governo formula suas políticas públicas de infraestrutura, os grandes eixos viários, tudo que a gente conhece, e a questão ambiental só vai aparecer no balcão do licenciamento quando o empreendedor vai pedir a sua licença. Até esse momento, ninguém debateu se esse empreendimento é ambientalmente viável ou não é viável. Se ele, ao incorporar os custos ambientais, se ele continua viável.
Como nós não temos instrumento de avaliação de impacto ambiental ex ante, inclusive para customizar aquilo que será exigido do licenciamento ambiental, seja as medidas mitigadoras ou aquelas compensatórias que não podem ser mitigadas, nós caímos nesse grande cartório que é o licenciamento ambiental no Brasil hoje, em que a questão do meio ambiente aparece lá no balcão do licenciamento. E é óbvio, depois que o cara já teve autorização para minerar, depois que ele já teve autorização para construir a sua hidrelétrica, por quem pode decidir sobre isso e que decidiu nesse momento sem levar em conta o meio ambiente. É bobagem achar que lá, no final da linha, na hora do licenciamento ambiental, que um grande projeto que não seja ambientalmente viável possa ser evitado. Aí surge todo tipo de pressão, todo tipo, né, de pressão e contra-pressão para aquele empreendimento sair. E como nós não aplicamos os demais instrumentos de meio ambiente, nem fazemos a integração da política de meio ambiente com a política nacional das águas, com a política nacional de gestão de recursos hídricos, nós ficamos num cartório, num processo muito burocrático, que transforma os técnicos do governo em um burocrata e transforma o técnico do empreendedor num despachante. Nós temos que fazer essa mudança, mas não fazê-la como o Congresso quer fazer no momento, que é desmantelar o licenciamento ambiental, isentando várias atividades de infraestrutura de licenciamento ambiental. É evidente que nós não podemos defender o status quo, é evidente que o processo pode ser modernizado, deve ser. Eu defendo uma ampla modernização no licenciamento ambiental brasileiro, mas não podemos, a pretexto de modernizá-lo, fazer com que ele possa minguar, que nós podemos perder todas as grandes conquistas que tivemos, desde a Lei Nacional do Meio Ambiente, passando pela Constituição, pela criação do IBAMA, pela instituição dos órgãos estaduais do meio ambiente, mais recentemente pelos esforços que os maiores municípios brasileiros vêm fazendo. Mas precisamos de ter um licenciamento que incorpore inteligência, que incorpore a dimensão territorial, que faça a avaliação de impacto ambiental ex ante, para que lá, no momento de decidir se aquele empreendimento pode existir, ali já vai se saber quanto custa os impactos ambientais daquele empreendimento para o empreendedor. Como isso não é feito, o que acontece? Nós acabamos socializando o custo de proteger o meio ambiente no Brasil. Porque se o custo ambiental de um determinado empreendimento não é incorporado aos custos totais do empreendimento, isso não é sustentável. Nesse caso, a sustentabilidade é uma farsa. Nós só vamos ter desenvolvimento sustentável para valer, nós só vamos ter sustentabilidade para valer quando o custo ambiental de um empreendimento foi incorporado aos seus custos totais e ainda assim o empreendimento se manter viável. Fora disso, é socializar para o contribuinte brasileiro, para o cidadão brasileiro, o custo de proteger o meio ambiente, lamentavelmente. Então, essa é outra questão que eu queria tratar aqui, na minha abordagem de abertura do 11º Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental. Feliz pelo convite que me foi feito pelo professor Carlos Nino. Espero ter feito uma síntese do que é a gestão ambiental no Brasil. Poderíamos continuar falando muito mais, mas seria muito maçante também aqui permanecer falando de tantos outros temas sobre os quais poderíamos dissertar, mas espero que tenha dado um recado de abertura que possa orientar
os debates e as discussões do Congresso que vocês terão a partir de amanhã, às 9 horas, conforme já anunciado pelo professor Carlos Lima. Agradeço a atenção de todos, desejo a todos um profícuo Congresso, desejo a todos que aproveitem essa oportunidade como mais uma ocasião para se aprimorarem, aprimorar o seu conhecimento, porque é com conhecimento, com ciência, com tecnologia, com boas práticas de gestão que nós vamos avançar no rumo da sustentabilidade, mantendo o Brasil como a maior potência ambiental do mundo, o que não significa dizer que, sendo a maior potência mundial do mundo, o Brasil não possa ser a maior potência agrícola do mundo. Nós precisamos de vencer essas falsas dicotomias, vencer esses falsos dilemas, para construir uma nação que seja referência para o mundo do meio ambiente e no uso sustentável do seu patrimônio natural. Agradeço ao professor Carlos Lino, agradeço àqueles que estão nos assistindo e àqueles que posteriormente irão, pela gravação do YouTube, poder ouvir essa prosa que tivemos aqui nesse primeiro momento de abertura. Muito grato a todos e boa noite. Agradeço, José Carlos, pela apresentação brilhante no diagnóstico, brilhante no preciso, tanto no diagnóstico quanto vamos dizer assim, com o termo correto, o detalhamento, né, de como é feito o licenciamento nos órgãos ambientais, a questão da burocracia, enfim. É importante demonstrar também a história das questões ambientais do Brasil, desde a Política Nacional do Meio Ambiente, da legislação, que foi criada em 81. José Carlos, desde já convido para o próximo congresso, vamos aumentar esse debate, vamos aprofundar esse debate. Você foi muito bem no diagnóstico, né? Achei a palavra correta agora, diagnóstico. Vamos agora procurar soluções, né? Vamos fazer debate para achar soluções. Porque diagnóstico a gente praticamente já sabe, né? Já sabe o que acontece. Precisamos achar soluções para esses entraves, essas burocracias, esses cartórios ambientais, enfim, tudo que tem acontecido no momento com relação às questões ambientais. Eu queria informar, antes de encerrar, que amanhã cedo nós já iremos começar às 9 horas os nossos debates. Antes de muito discutir uma palavrinha, José Carlos, eu fico feliz de você ter visto a programação do Congresso. Muitos palestrantes, às vezes, que fazem palestras nas aberturas, nem sabem o que está acontecendo, né? Eu fico feliz de você ter visto a programação, falando sobre pagamento de serviços ambientais, sobre licenciamentos, temos que vão estar presentes no Congresso, que você acompanhou e se preparou realmente para fazer essa apresentação. Isso deixou a gente muito feliz e muito gratificante por causa disso. Ok? Valeu. E só para complementar, então, amanhã cedo nós começaremos às 9 horas. Já teremos, nossos horários são britânicos, né? Porque já fizemos esse tipo de apresentação virtual no Congresso Sul-Americano de Sustentabilidade. Então, nós temos que cumprir o horário para uma apresentação não atrasar a outra, porque a transmissão é uma só, né? Não dá para ficar sobrepondo um horário em relação ao outro. Ok? Então, a partir das 9 horas, nós temos o Henrique Giacomelli, da Agência Nacional de Mineração, falando sobre impactos ambientais e mineração de rochas ornamentais. Depois a Cíntia Bremen-Camp, do Instituto Capixaba de Pesquisas, Assistência Técnica e Extensão Rural, a INCAPER, falando sobre produzindo água na propriedade rural, com uso de barraginhas, conceitos e resultados, essas 10 horas. E às 11, o José Walter Figueiredo Silva, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, falando sobre gestão pública ambiental no estado de São Paulo, programa Município Verde e Azul. São 3 palestras técnicas, mas bem práticas, né? A gente não vai ficar só na teoria, vai ser bem a prática do que ocorre, com a tradição do nosso congresso. Então, todos estão convidados às 9 horas a participar dessas palestras. À tarde teremos mesas redondas e, concomitantemente a isso, de manhã e à tarde, teremos mais 2 salas de apresentações orais dos congressistas. Ok? Então, mais uma vez, agradeço a José Carlos. Infelizmente, não podemos oferecer dessa vez o coquetel de abertura, ficará para a próxima, né?
mas conto com vocês amanhã cedo, então, a partir das 9 horas. Mas, Zé Carlos, um abraço, obrigado por tudo e até amanhã. Até amanhã. Muito obrigado. Obrigado.